Louvado seja o nome de Adonai. Miqueias, nós vamos aqui, está na tela dos irmãos, não precisa os irmãos se preocupar, já vai aparecer aí. Miqueias, capítulo 4, louvado seja Deus. E nós vamos aqui a partir do verso 1. Amém? Mas nos últimos dias, então, primeiramente, irmãos, observe que essa palavra é para os últimos dias, ou seja, os dias atuais. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Eterno será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e a ele afluirão os povos. E irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Eterno e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a Torá e de Jerusalém a palavra do Eterno. E julgará entre muitos povos e castigará nações poderosas e longínquas, e converterão as suas espadas em paz e as suas lanças em foices. Uma nação não se levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vamos somente esses 3 versículos, meus amados, depois a gente vai continuar examinando o capítulo. Amém? Então vamos começar o exame desse capítulo 4, que é uma palavra profética e importante, que nós vamos fazer um link também com outras passagens. E nós, como povo de Adonai, nos últimos dias, diz a palavra de Deus, o monte da casa do Eterno, que nós sabemos que é o Monte Sião, onde ali está o muro das lamentações, será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e a ele afluirão os povos. Veja bem, meus irmãos, os povos afluirão para ali, e irão muitas nações, e dirão: vinde e subamos ao monte do Eterno, e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos. Por que que as nações precisarão saber os caminhos do Eterno, meus irmãos? Porque, infelizmente, as nações hoje não estão aprendendo os caminhos. Poucos lugares você observa ensinando a Torá, ensinando os mandamentos. E aqui diz que nesses últimos dias, porque de Sião sairá a Torá, que é a lei, e de Jerusalém a palavra do Eterno. Por isso, meus irmãos, que o crivo do Eterno sempre foi, sempre será a Torá e as palavras de Yeshua HaMashiach, meus irmãos. Infelizmente, muito do evangelho que está sendo pregado hoje é um evangelho que não é o da Bíblia. A palavra não é da Bíblia, não se ensina a Torá, mas todos que não hoje aprendem Torá correrão para aprender a Torá. Na grande tribulação, né, meus irmãos, e aqueles que escaparem no início do reino milenar. E julgará, diz o Eterno, entre muitos povos. Você vê, irmãos, que palavra linda, né, meus irmãos? Você observa já o fim aqui dessas situações que a gente vê hoje as pessoas, né? Não tem que, irmão, é só ir lá na Escritura e ver, é só ir na Bíblia e ver, amém? Que infelizmente muitos estão perdidos aí em suas congregações. E julgará entre muitos povos. Não é questão, irmão, da gente tá falando que a gente segue e que outro não segue, é porque está na Bíblia. Não tem onde. A Bíblia é para todos. Todos têm que chegar lá, ler a Bíblia e pregar a Bíblia, mas muitos não querem, né? Quer ficar de mão dada com o mundo. Aí não tem como, né? E julgará entre muitos povos, e castigará nações poderosas e longínquas, e converterão as suas espadas em paz, e as suas lanças em... Uma nação não se levantará a espada contra a nação. Depois, irmão, que Yeshua voltar, ao final da grande tribulação, e que nós sabemos
que serão destruídas praticamente todas as nações, irmãos, restando poucas pessoas nas nações, né? Nós vamos observar que não haverá mais então guerra, porque o reino será de Yeshua e nós estaremos junto com Yeshua e com o remanescente de Israel reinando, nós os que fomos arrebatados. Mas aqui diz, irmãos, no versículo 4, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos, a boca do Eterno, o disse. E aqui diz no verso 5, porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos em nome do Eterno, nosso Deus, para todo sempre. Aleluia. Irmãos, quantos deuses são inventados hoje, dentro das próprias igrejas? Tem um Deus de algumas igrejas aí, diz que a pessoa pode ficar de qualquer maneira. Tem um Deus, outro lá, que diz que a pessoa pode ir na praia e ficar seminu. Tem outro Deus lá, que diz que a pessoa pode falar palavrão. São deuses, mas não é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, meus irmãos. Aleluia. Esses são os deuses e milhões de deuses que tem aí, misturados aí, dizendo que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas não é. Porque o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, meu amado, está na Bíblia, está na Escritura. Yeshua está na Bíblia. Eles inventam seus deuses, dão o nome de Jesus e diz, ó, Jesus, deixa isso, não tem nada na Bíblia. Eles inventam. Mas o da Bíblia está na Bíblia e cada um pode conferir. E está em português. Naquele dia, diz o Eterno, verso 6, congregarei a que cocheava e recolherei a que tinha sido expulsa e a que eu tinha maltratado. Mas o Eterno, irmão, ele fala assim que ele maltratou, mas o Eterno maltratou de graça. É porque as pessoas desobedeceram. Ficaram na grande tribulação porque desobedeceram. Amém? E da que cocheava faria um remanescente, e da que tinha sido arrojada para longe uma nação poderosa, e o Eterno reinará sobre eles no Monte Sião, desde agora e para sempre. Que maravilha, nós estaremos lá, meus amados. Olhe bem, e a ti, ó torre do rebanho, fortaleza da filha de Sião, a ti virá, sim, a ti virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. E agora, por que fazes tão grande pranto? Não há em ti rei? Pereceu o teu conselheiro? Apoderou-se de ti a dor, como da que está de parto? Você observa como que Deus fala dessa maneira também com Israel? Porque Israel, meus irmãos, como eu comentei com os irmãos, Israel hoje é uma nação sozinha no mundo, meus irmãos. Você observa que os Estados Unidos abandonaram Israel, abandonaram o Oriente Médio. E eu até postei para os irmãos, louvado seja Deus, eu vou colocar aqui, né, tentar botar aqui postar aqui para os irmãos verem, aleluia, glórias a Deus, bendito é o nome de Adonai, que até a China, né, meus irmãos, ela está investindo, agora em julho, né, ela está investindo 400 bilhões de dólares no Irã, que é o inimigo de Israel em Ezequiel 38. Né? Aqui você pode observar, louvado seja o nome de Adonai, glórias a Deus. Amém? Está aqui já. Está abrindo aqui, né, meus irmãos? Olha lá, né? Aqui diz, essa matéria é agora, né? Desse mês de julho, China deve investir 400 bilhões de dólares, que equivale a 2,1 trilhões de reais no Irã. Amém? O Irã, isso inclusive em cooperação na área militar, meus irmãos. Está aqui, ó, cooperação militar. Amém? Então você observa, isso é matéria do dia 13 de julho de 2020. Amém? Então, você vê aqui, de um lado está a bandeira da China e seus representantes, e o Irã, seus representantes, e Irã e China estarão
pelejando contra Israel, meus irmãos, na guerra de Ezequiel 38, 39. E a Rússia também, meus irmãos, vão estar também juntos contra o pequenino Israel, né? E aí, meu amado, e aí você pode observar, glórias ao nome do Eterno, aqui a Rússia também agora está com uma armas antissatélites. Olha só, isso aqui também saiu aqui, nessa aqui na revista. Ah lá. Estados Unidos, por ter provas, a Rússia mesmo já reconheceu, né? Ela testou arma antissatélite no espaço, quer dizer, a Rússia que vai lutar contra Israel tem armas no espaço, meus irmãos. E o pequenino Israel não tem nenhum aliado, né? O Irã, Turquia, Rússia, China, contra Israel, meus irmãos. Agora, a pessoa que não crê no Deus da Torá, porque a Rússia é um país cristão, né, meus irmãos? A Rússia é um país cristão. A China é um país ateu. A Turquia é um país islâmico, sunita. E o Irã, um país islâmico, xiita. E Israel? Israel é um país que crê no Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. Louvado seja Deus. E quem que vai ganhar isso, meus irmãos? Esses países aí, um cristão, né? Cristão seguindo o rumo romano, né, meus irmãos? O outro é sunita, outro xiita, outro ateu, que é a China. A China diz que é confucionista e segue as ideias de Confúcio. Então, isso aí, né? Ou ateu ou confucionista. E Israel, meus irmãos. Mas você sabe, meus irmãos, que quem que está preparado? O Eterno, ele prepara os inimigos de Israel até os dentes. Israel fica com o coração aflito, né? Mas Israel não vai ceder Jerusalém, meus irmãos. Israel vai partir para dentro. Glória a Deus, pode ser o mundo inteiro. Israel não vai ceder Jerusalém. Nunca vai ceder, meus irmãos, aquele muro lá, aquele muro. O muro pode ser assim, pouca importância para algumas pessoas, mas por que que as nações querem aquele muro? Não é verdade? Por que que todos esses países querem aquele monte? Aleluia! Mas não são os países, irmão. É o Satanás que está fazendo reunir. Deus permite, Deus ordena, para Deus mostrar a sua glória. Louvado seja Deus. Essa guerra está aqui no livro de Ezequiel. Nós vamos aqui, meus amados, glórias a Deus. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que o Eterno trabalha no livro do profeta Ezequiel, que está para acontecer essa guerra, meus irmãos. Você vê que o Israel está lá e os outros estão se armando até o dente. Imagina, 2 trilhões, irmãos, em armas para a China vai dar para o Irã, né? Dá para destruir uns 500 de Israel, né? Mas vamos ver como é que a coisa vai ser, né? A pessoa que não crê na Bíblia ou que segue, né, aí essas falsidades que tem por aí, meus irmãos, pode até pensar, né, que Israel vai perder. Mas aqui em Ezequiel 38, vamos avançar aqui, né, que aqui fala dos povos, né? No verso 16, o Eterno ele fala assim para essas nações. Elizabeth está dizendo que não está aparecendo para ela. Não está aparecendo? Deixa eu ver aqui. Imagem. Deixa eu ver aqui. Para mim aqui está. Tá? Ah, mas está aparecendo. Está aparecendo. Os irmãos estão vendo aí? A telinha está funcionando? Irmão Samir, faz só um sinal. Tá? Tá bom. Elizabeth falou que então, o que acontece? Vamos... Então, quem não estiver conseguindo ver, meus irmãos, completa a Bíblia. Ezequiel 38, 16. Então, vai lá em Ezequiel, capítulo 3, no verso 16. E subirás contra o meu povo Israel. Quem está aparecendo? Auxiliadora. Não está aparecendo, não? Não, aqui está aparecendo. Para algumas pessoas está aparecendo. para mim não parece nada, só estou anotando aqui. Então tá bom. Vai anotando. Para ela sair e entrar de novo. A irmã tenta sair e entrar de novo. Tá bom? Para a gente caminhar aqui. Eu estou anotando aqui.
Então, vai anotando, então. Ana Boa também, totalmente sem imagem. Sabe que eu estou aqui. Mas o resto os irmãos estão ouvindo. Então, olha lá. E subirá... Vamos aqui, então, meus irmãos. Ezequiel 38:16. O Eterno dizendo: para essas nações que nós falamos agora, que estão se armando até os dentes, muitos com arma nuclear, e subirás contra o meu povo Israel, o Israel, pequeno Israel, como uma nuvem para cobrir a terra. Olha o que está aqui, nos últimos dias, nesses dias que nós falamos lá em Miqueias, aqui ele fala em Ezequiel: sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra. Olha só como é que o Eterno faz, irmão. Ele é que vai trazer esses inimigos contra Israel. Ele é que vai trazer esses inimigos contra a sua própria terra. E por que ele vai fazer isso, meu? O Eterno, você vê que na Bíblia, vários momentos, ele arma os inimigos de Israel até os dentes. E manda aqueles inimigos ir para Israel, e o Eterno vai e derrota os inimigos. Como é que Deus ele faz? E ele repete aqui a mesma coisa. E a gente está vendo que os inimigos de Israel estão se armando até os dentes, meus irmãos. E Israel, meu Deus, como diz na Bíblia, Israel é pequeno. Aleluia. E ele diz: eu vou trazer esse povo todo contra o meu, fazendo isso, para que os gentios me conheçam a mim. Quando eu me ouvir em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Assim diz o Eterno: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos anos, que te traria contra eles? Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog, irmão, representa essa coalizão toda contra a terra de Israel, que a minha indignação subirá à minha face. Ô, papai, Israel vai estar lá, irmão, cercado. Oh, meu Deus. Né? Está todo o caminho pronto. A Síria já está na mão da Rússia e do Irã. Vão cercar, agora com esse armamento todo que a China vai dar, vão cercar Israel. E o Eterno diz aqui no verso 19: porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que certamente naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel, de modo que tremerão diante da minha face os peixes do mar e as aves do céu e os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra e todos os homens que estão sobre a face da terra. E os montes deitados abaixo e os precipícios, louvado seja Deus, se desfarão e todos os muros desabarão por terra. Verso 21, olha, terminando o capítulo, o que ele faz. Porque chamarei contra ele. Agora ele está falando que vai chamar contra os inimigos de Israel. A espada sobre todos os meus montes. Quando eles estiverem tudo lá avançando sobre Israel, o Eterno diz assim: a espada de cada um se voltará contra o seu irmão. O Eterno vai entrar na mente de cada um deles e vai fazer, ó, mata um ao outro. Olha só, meus irmãos, como é que a coisa é, hein? Eles vão se matar, vai se matando. Israel assistindo ali na frente dele. Olha, meus irmãos, está na Bíblia. Vão se matando, vão se destruindo. Aí, verso 22. E contenderei com ele por meio da peste. Irmãos, essa praga aí desse coronavírus não vai ser nada perto do que o Eterno vai lançar no meio daquelas nações que estiverem cercando Israel. Vai ser um coronavírus muito mais aperfeiçoado. Então, contenderei com ele por meio da peste e do sangue. E ainda vai lançar uma chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo, enxofre farei chover sobre ele e sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei e me santificarei e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou eterno. Aleluia. Esse eterno é o próprio Yeshua, meus irmãos. Yeshua HaMashiach, ele fala para você e para mim que ele
já está trabalhando, porque ele não está alegre, irmão, com os gentios que estão seguindo tantos deuses, mas não o Deus da Torá. Seguem os deuses do seu ventre, como diz lá o apóstolo nas epístolas. Cada um segue o seu ventre, mas não quer seguir, obedecer a palavra. Falam isso, falam aquilo, mas a palavra que é para ser seguida não querem. Mas aqui o Eterno está dizendo, não vai ser o país cristão, nem o muçulmano, nem o confucionista ateu, nem sunita, nem xiita. É o país que eu escolhi, que ele só vai salvar no final da tribulação. Porque primeiro vai os enxertados no arrebatamento, mas o enxertado tem que estar na Torá também, aleluia, porque o Eterno não muda. Glórias a Deus. É esse que vai vencer, meu irmão. É esse que vai vencer. Sabe por quê? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o Deus da Torá. Sem Torá não tem salvação, meus irmãos. Sem palavra de Yeshua não tem salvação. Porque Yeshua e Torá são sinônimos. Eles falam da mesma coisa. Louvado seja Deus. Eu falei com os irmãos que o Shabat próximo agora, esse próximo sábado, é o Shabat Nahamu. Esse Shabat é um Shabat que é o Shabat da consolação. Então, é um Shabat que você tem que perdoar o seu próximo, tem que pedir perdão para o seu próximo, e você, então, vai pedir perdão a Deus. É esse o ensinamento do Shabat Nahamu. Esse ano caiu no dia 1º de agosto. Amém? Não é uma festa do Eterno, mas é um Shabat que tem essa mensagem para nós. Não é? É uma mensagem de pedir perdão, para poder... E Yeshua, quando ele ensinou o Pai Nosso, ele se baseou no Shabat Nahamu, meu amado. Porque quando ele diz assim, Pai, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, é essa a mensagem. Quer receber a consolação de Deus? Perdoa o próximo, pede perdão ao próximo, que aí você vai receber a consolação de Deus, meu amado. Glórias a Deus. Agora observe que aqui em Miqueias, nós estamos lá em Miqueias. Louvado seja o nome de Adonai. Miqueias, meus irmãos, no capítulo de número 4, que nós estamos examinando. Miqueias, capítulo 4, meu amado. Você que está aqui ligado, capítulo 4, olhe bem que está aqui na Bíblia, meu amado. Miqueias, capítulo 4, e diz assim, agora, verso 11, agora se congregaram muitas nações contra ti, que dizem, seja profanada, e veja os nossos olhos o seu desejo sobre Sião. Quer dizer, muitas nações agora vão cercar Israel para querer tomar o monte de Sião, onde está ali o muro. Mas o verso 12, o que o Eterno diz? Mas não sabem os pensamentos do Eterno, nem entendem o seu conselho, porque as ajuntou com eira. Olha o que o Eterno fala aqui no verso 13. Levanta-te, trilha, ó filha de Sião, falando para Israel, porque eu farei de ferro o teu chifre e de bronze as tuas unhas, e esmiuçarás a muitos povos, e o seu ganho será consagrado ao Eterno, e os seus bens ao Eterno de toda a terra. Que maravilha! Eu queria também mostrar para os irmãos o Salmo 50, meu amado. Nós vamos aqui agora no Salmo 50, que é muito importante também nós temos esse entendimento no livro de Salmo, o capítulo 50, meus irmãos. O Eterno tem uma palavra para nós ali, dentro, né? Aí você vai... O mundo vai pensar que Israel vai estar perdido, mas a gente já sabe que é outra história, né, meus irmãos? A gente está do lado do Deus da Torá. Glórias a Deus. Ali 50, verso 17. Verso 16. Mas ao ímpio diz Deus, que fazes tu em recitar os meus estatutos e em tomar a minha aliança na tua boca? Irmãos, Deus aqui está falando
que muitos aí, irmão, recitam que têm aliança com Deus, mas Deus considera eles ímpios. Verso 17. Visto que odeias a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti. É por isso que o juízo vem sobre as nações, meus irmãos. Porque muita gente quer dizer que é de Yeshua, diz que quer dizer que é de Jesus, mas odeia a correção da palavra e lança as palavras para detrás. E olha o verso 18. Quando vês o ladrão, consentes com ele. Ó, que coisa, meus irmãos. Quando é que alguém rouba a Deus, irmão? Quando alguém não pratica o tzedaká. É aí, não é em outra coisa, meus irmãos. Qualquer outra coisa, né? Então você observa o pratica o tzedaká e que está roubando a Deus. Então, se o tzedaká não é pregado, a pessoa não pode consentir com aquela pregação, com aquele lugar. Porque o Eterno está dizendo, quando tu vê isso, você está ali e consente. Olha que perigo, meu Senhor. Né? Você consente com isso. Você defende isso. Você não está vendo que ali está o erro, que ali não tem ajuda ao necessitado, que ali é algo para arrecadar para outros fins. Mas o Eterno está dizendo, você consente. Olha só. Soltas a tua boca para o mal e a tua língua compõe o engano. Assenta-te a falar contra teu irmão. Falas mal contra o filho de tua mãe. Muitas vezes as pessoas falam mal do próprio parente. Mas aqui também pode trazer para o irmão falar do próximo. Estas coisas tens feito e eu me calei. Pensavas que era como tu, mas eu te arruirei e as porei por ordem diante dos teus olhos. Olha o Eterno no verso 22. Isso é para as nações, irmãos. Por isso que as nações vão ser destruídas, porque eles não querem observar a palavra. Ouvi, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que eu vos não faça em pedaços. Olha, sem que haver quem os livre. Irmão, quanta gente está brincando com Deus. O Eterno não pode brincar. Amém? Nós temos que entender que está tudo sendo preparadinho, meu amado. Quem não subir vai enfrentar a ira do Eterno de uma maneira inimaginável. Verso 23. Aquele que oferece o sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. E Yeshua está nos mostrando a salvação. Yeshua é a própria salvação. Louvado seja Deus. Queridos amados, nós vemos que o Eterno, ele fala para cada um de nós, que cada nosso pensamento, cada coisa está sendo pesado na balança. E o arrebatamento está muito perto, meus irmãos. Você sabe que agora, muita gente, né, dizer que no mês de setembro de 2020, né, vai ter o arrebatamento pode acontecer, mas mesmo que se não acontecer, os juízos serão maiores, irmãos, porque estamos chegando muito perto do tempo final. E não acontecendo o arrebatamento, a igreja vai passar por períodos que eu até já preguei para os irmãos, muita gente vai sentir saudade do coronavírus, vai sentir saudade, meus irmãos, amém? Pelo que está para acontecer. Eu não falei para ninguém, até hoje não falei, mas Deus me deu um sonho essa semana e eu quero falar com os irmãos um pouco desse sonho. O Eterno chegava para mim e falava assim, colocou o anjo dele perto de mim e falou assim, entra nessa montanha russa. E eu falei assim, meu Deus, eu vou entrar nessa montanha russa, velho. Aí começou aquela montanha russa com aquela velocidade, o Eterno falou assim comigo, meus irmãos. É assim que eu vou trabalhar daqui por diante. Tudo vai ser muito rápido. Não vai ser mais demorado como era antigamente. E ali, meus irmãos, o Eterno, eu estava andando naquela montanha-russa, andando de um lado para o outro, andando de um lado para o outro. Ele falou assim, eu estou te dando velocidade também para que a palavra que eu tenho colocado na tua boca alcance outros lugares. Olha só que coisa tremenda.
Então, o Eterno falou comigo, meus irmãos. Eu não falei para ninguém até agora esse sonho, estou falando para os irmãos. Ele falou comigo e falou comigo assim: entra, e tinha um banquinho naquela montanha que eu vi, gente, era uma montanha que só tinha um banquinho, era o banquinho que eu ia sentar. E ele falou assim: ó, vai, certo? Porque agora vou fazer as coisas muito rápido, meu servo. Amém? E você, e aquela montanha, ela ia tanto para frente quanto ia para trás, porque ele me mostrava assim, ó, isso aqui, e ia me mostrando as coisas. Amém? E ali eu contemplava pessoas que estavam precisando ouvir da palavra da Torá e ouvir as palavras de Yeshua, né? E eu avisava rapidamente e o carro passava. Então, e aquele carrinho da montanha, né, meus irmãos? Então, na montanha russa. Então, amados, também é um recado de Deus que eu estou passando para a igreja. Nada vai ser mais aquele tempinho que era um mistériozinho aqui, daqui a uma semana um mistério lá. É tudo rápido, meus irmãos. Tudo muito rápido. Amém? Se vai ter o arrebatamento ou não, o Eterno sabe. Amém? Mas, mesmo que não tenha, as coisas vão ser muito rápidas. Amém? E nós temos que estar preparados. Pode anotar isso aí, meus irmãos. Porque esse sonho, o Eterno falou comigo. Amém? O Eterno falou comigo esse sonho. Amém? E me botou. Na hora eu fiquei um pouco assustado, porque a gente está no sonho, mas a gente é a gente. E eu nunca tinha entrado em montanha-russa, né, meus irmãos? Mas o Eterno mandou, eu entrei. Né? E ali eu pude contemplar o mistério do Eterno, mas não senti nenhum receio na hora que eu estava lá. Só antes que eu fiquei um pouquinho preocupado, mas entrei, porque eu sabia, né? Quem sou eu para dizer que não? Né, meus irmãos? Entrei, a voz do meu Eterno, e ali o Eterno falou comigo. Então, então, que cada um, meus irmãos, se prepare rapidamente. Amém? Nós não podemos. Lembra que você tem que obedecer a Torá, senão vai ficar para trás, meus irmãos. Senão vai ficar para trás e a grande tribulação vai ser terrível. Amém? O Eterno, na grande tribulação, já caiu na grande tribulação, aí já era. Vai ficar na luta mesmo. Né? É rápido para se preparar para o arrebatamento. Amém? Então, todos preparem, santifiquem, orem mais, né? Examinem mais as Escrituras, cada ponto da Escritura, meus irmãos. Você tem que examinar. A gente aqui explica para os irmãos, mas é muito bom que os irmãos depois leiam. O vídeo está sendo colocado também no grupo da pregação para os irmãos prestarem atenção. Amém? Então, meus amados, eu tinha mais versículos para falar para os irmãos, mas o Eterno está falando. E o Eterno, ele me tocou agora. Eu nem tinha planejado contar meu sonho, tinha até falado, gente, eu vou falar com a igreja esse sonho. Eu nem estava preparado. Agora, no meio da pregação, o Eterno falou comigo. Conta o meu sonho que eu te dou. Avisa o povo. E por isso que eu falei, irmãos. Eu nem tinha pensado durante essa mensagem falar isso, né? Mas aí o Eterno me deu o sonho e falou aqui para eu entregar para a igreja, entreguei. Não tem muito tempo não para a pessoa ficar separando. Amém? Se prepara rápido, irmão, porque ficar para trás vai ser algo que a pessoa vai sonhar com o coronavírus de tanta saudade. Amém? Então vamos agora, meu irmão. O Eterno, ele está falando com os seus profetas. Eu acredito que ele está falando comigo, mas em alguns outros países, em algumas outras cidades, enfim, ele pode estar falando com alguém também. Amém? Mas a palavra do Eterno, tudo será rápido. Amém? Essa é a mensagem do Eterno.